As questões que estão nesta dupla, que são do dia 2 de abril, já são mais voltadas para a área tecnológica. E por isso mesmo são passíveis de serem resolvidas primeiro, porque esse conhecimento não vai estar disponível para todo mundo ainda, principalmente para quem não passou do primeiro e segundo ano da automação. Mas o que se fala aqui é sobre acionamento de sistemas, células de manufatura robótica. O que é uma célula de manufatura robótica? É uma unidade que fabrica alguma coisa baseada quase que exclusivamente em robôs, como está aqui o exemplo da figura. Então vocês vejam que nós temos vários sistemas de acionamento, manipulação robótica, justamente por isso eles são chamados de robôs manipuladores, essencialmente são os braços, e eventualmente são chamados de robôs industriais, mas a gente tem que ver isso com calma, porque os robôs industriais também podem ser do tipo carro, como existem, por exemplo, os AGVs, que são os veículos automaticamente guiados que percorrem uma fábrica levando peças ou componentes ou produtos prontos de um lado para o outro. Mas nesse caso aqui, especificamente, se está trabalhando com a ideia do robô manipulador. Então, o que se fala aqui é sobre uma série de afirmações a respeito do acionamento desses robôs. Essas afirmações, então, a gente tem que descobrir quais são as corretas para marcar alguma das opções aqui. Então vamos entender algumas coisas sobre esses acionamentos. De uma forma geral, os acionamentos podem ser divididos em elétricos, pneumáticos e hidráulicos. Tanto os hidráulicos quanto os pneumáticos são bastante antigos, anteriores, então a questão da gente ter tecnologia elétrica nas indústrias. Os elétricos são os mais recentes e são baseados essencialmente nos motores. Só que observem o seguinte, a gente tem algumas categorias de motores a se considerar. Por exemplo, a gente tem os motores de corrente contínua e corrente alternada, cada um com suas características em termos de desempenho, potência, velocidade, controle de velocidade deles e tudo mais. Destes aqui, ainda existe uma categoria à parte, quando o movimento não é necessariamente continuamente rotativo. Por exemplo, no caso de um carro, ele é continuamente rotativo, mas quando a gente quer apenas movimentar um braço para uma determinada posição, por exemplo, ele tem que se mover 60 graus. Então existe uma categoria derivada desses motores, que são os servomotores, que essencialmente são motores de corrente contínua ou alternada, só que eles são acionados por um circuito eletrônico que faz com que se controle a posição em que eles têm que parar. Então vejam, eles não giram continuamente, mas eles param em uma determinada posição, em um determinado ângulo. Além desses motores elétricos, ainda existe uma categoria que é análoga a um motor, que seriam os motores de passo. Os motores de passo eles são construtivamente diferentes dos motores convencionais, mas usam o mesmo princípio eletromagnético. Só que a cada vez que a gente aciona esse motor, ele se desloca de um determinado ângulo. Então, a gente chama isso de passo. A maioria dos motores de passo trabalham com 200 passos por revolução, ou seja, a cada 200 passos ele faz uma volta completa, o que torna eles bastante precisos em termos de deslocamento. Então existem diversas características, por exemplo, um servomotor ele é ótimo para posicionamento mais preciso. Motores de passo são ótimos para posicionamento mais preciso ainda. Servomotores são mais potentes do que os motores de passo. Motores de passo são sujeitos de precisão, mas não tanta potência. Já os motores convencionais, eles são ótimos para determinadas potências, para altas potências, mas eles têm um problema justamente de posicionamento, precisando de um circuito mais poderoso para isso. E aí eles se transformam num servomotor. No caso dos hidráulicos, o movimento normalmente é feito por pistões, cilindros, e aqui a gente vai trabalhar com líquidos. Ou seja, a gente vai deslocar um líquido e faz com que um êmbolo
mais ou menos parecido com os das seringas, acabem se deslocando. Com isso, a gente consegue fazer movimentação. Normalmente, esses deslocamentos, os atuadores hidráulicos, eles têm uma grande potência, porque é possível fazer com que essa energia fique sendo acumulada em um reservatório sob pressão, fazendo com que a grande quantidade de energia fique acumulada e possa então ser liberadas com acionamento hidráulico. O pneumático, a gente vai trabalhar com gases. Então, enquanto no hidráulico eu vou trabalhar com água ou óleo, no pneumático eu vou trabalhar com ar, tipicamente. Eles se comportam essencialmente igual aos hidráulicos, mas com uma grande diferença. Os gases têm muito mais compressibilidade do que os líquidos. Isso significa que os pneumáticos eles não suportam cargas tão altas, ou quando tu estás trabalhando com cargas relativamente elevadas, pode haver a compressão do gás, então a gente perde a precisão. Ele não vai até a posição que deveria. Entretanto, ele é bastante utilizado em diversos setores, aí, portas de elevador, por exemplo, entre outros tipos de acionamento. Então, em relação a isso, vejamos o que temos nas afirmativas. A primeira delas, quando o espaço de trabalho é reduzido e as cargas não necessitam de muita potência para serem movimentadas, recomenda-se utilizar um robô com acionamento hidráulico. Um dos problemas com essa afirmação é o seguinte: o acionamento hidráulico ocupa bastante espaço, então não dá para ser um espaço de trabalho reduzido. A segunda coisa, que a gente está trabalhando com pouca potência, pelo que diz aqui na afirmativa. E o acionamento hidráulico não é muito barato. Então é o tipo de coisa que, não havendo necessidade, não tem porquê se trabalhar. De qualquer forma, o espaço de trabalho reduzido torna essa afirmativa falsa. Para movimentar cargas médias com grande necessidade de precisão, de repetibilidade e flexibilidade, escolhe o estacionamento pneumático. Aqui, o que acaba com a afirmativa é a precisão e a repetibilidade. Porque o que acontece? Como o fluido ele é bastante compressível, se a gente está trabalhando com alguma carga um pouquinho pesada, vamos botar aqui cargas médias, eu posso ter um problema de repetibilidade, ou seja, de fazer o mesmo movimento precisamente, ou seja, ele posicionar exatamente na mesma posição uma peça a cada execução. Isso aí quer dizer que com pneumático não seria possível. A terceira afirmativa é: quando se tem grande necessidade de repetibilidade, cargas médias e espaço reduzido, o acionamento escolhido deve ser do tipo servomotor AC. AC, né, de Alternate Current, ou corrente alternada. O que quer dizer isso aqui? Repetibilidade, os servomotores são tipicamente voltados para isso. Cargas médias, motores de corrente alternada, eles são bastante potentes, então tu pode trabalhar com bastante esforço. E espaço reduzido, essa é uma das grandes vantagens dos motores elétricos. A gente pode ter motores que são bastante reduzidos em relação aos sistemas de acionamento hidráulico e pneumático, que precisam de toda um conjunto de elementos complementares aos atuadores. Então essa aqui parece bem viável. A número 4, quando se tem necessidade de grande potência e precisão de repetibilidade, o acionamento é recomendável no motor de passo. Aqui o problema está na grande potência. A grande potência não é uma característica de motores de passo, ou seja, os motores de passo são muito precisos, só que para baixas potências. Não existem muitos motores de passo ou motores de passo facilmente encontrados que trabalhem com potências elevadas. Vocês vão encontrar esse motor de passo em impressoras 3D, em impressoras convencionais, em uma série de dispositivos que tem uma capacidade de carga relativamente pequena, mas que tem que ser bastante precisos. Então, a questão da potência acaba com essa afirmativa. Sobrou, então, a número 3. A gente vê aqui que o que seria a nossa resposta correta, então, seria a princípio AE. Esta questão da OBR de 2021, primeira fase, valia 3 pontos. É a típica questão que requer um pouquinho de conhecimento, então, da questão de acionamento, de mecânica, elementos que a gente vê ao longo do curso de automação industrial ali do IFRS, só que
em anos mais avançados. A outra questão vai na mesma linha, falando a respeito dos servomotores. E ele comenta justamente alguma coisa ali da primeira. Diversos robôs que necessitam de precisão na movimentação de algum eixo utilizam servomotores pela facilidade de indicar qual a posição de destino e por não necessitar de programação complexa para garantir que ele se movimente para a posição desejada. O que isso aí quer dizer? O que isso quer dizer é o seguinte: um motor convencional, seja corrente contínua ou corrente alternada, ele gira continuamente. A ideia é justamente essa. O motor tem o seu eixo que vai girar continuamente, seja para uma direção ou para outra, independente do tipo de fornecimento de energia elétrica para ele, seja ele corrente contínua, seja corrente alternada, a ideia dele é girar continuamente. A gente consegue, no caso de corrente contínua, variando a tensão, variar a velocidade dele. No caso de corrente alternada, tem outros métodos, entre eles de inversão de frequência, variar a frequência de alimentação de energia elétrica nele, e a gente consegue fazer então também essa variação de velocidade. Só que para isso a gente tem que ter algum sistema que permita esse tipo de controle. Então, ele é um típico sistema de automação. No caso, eu preciso controlar essa velocidade, eu preciso controlar a posição, no caso mais comum dos servomotores, e eu preciso então de um controlador. O que diferencia um servomotor de um motor de corrente contínua alternada é que o controlador ele está posicionado, ou ele é parte, então, do circuito que comanda o motor. Este circuito que comanda o motor recebe alguma informação do sistema, por exemplo, um controlador ou um computador, algum sistema que diga como o motor tem que se movimentar. E isso aqui seria o que a gente chamaria de set point, ou ponto desejado, ponto de operação desejado. Por exemplo, uma velocidade. Ele tem que funcionar tantas rotações por minuto. Normalmente, acoplado a um motor desses, a gente tem um elemento sensor. E esse elemento sensor me dá uma medida da velocidade real do motor. Então, a diferença entre o desejado e o que o sensor está medindo vai ser usado pelo controlador para controlar, então, gerar o sinal necessário, a alimentação necessária para o motor atingir aquele ponto. Se for uma velocidade, então a diferença entre a velocidade que o motor está e a velocidade desejada vai fazer com que vá mais ou menos energia até que se chegue na velocidade adequada. No caso de servos com limitação de movimento, isso significa que a gente não gira continuamente, mas sim para o posicionamento em um determinado ângulo em relação a uma referência. Então, a gente manda uma informação, meu set point seria, por exemplo, quantos graus eu deveria me posicionar. Isso é o que a gente encontra muito nos servomotores de aeromodelismo, ou ferromodelismo, ou até mesmo nos sistemas de antenas parabólicas para posicionamento do elemento captador de sinal da antena. Esses sistemas, então, eles têm o quê? Eles têm um sensorzinho de posição, eles têm o que a gente chama de controlador, circuito de controle, e um pequeno motor com um redutor, ou seja, é um elemento aí mecânico, né, uma redução mecânica, para conseguir fazer grandes movimentos com pequenos motores e tudo isso envolto em uma única caixinha. Se vocês observarem lá os servomotores que eu estou comentando, vocês vão perceber que normalmente saem 3 fios. 2 fios são para alimentação do motor, do circuito. Então eu tenho lá o negativo e o positivo do fio. E eu tenho um sinal de controle. Então dentro do meu servomotor, eu vou ter aqui dentro o controlador, o motor e um elemento sensor de posição. Justamente para saber que eu tenho que
qual é a posição que eu estou no momento. Então, observando isso aí, vejam, a pergunta justamente é quais são os componentes básicos. O sensor é um sensor de posição ou de velocidade, e não de vibração. Então, este primeiro aqui ele pode estar descartado. Gerador de torque. É um nome bem aleatório. Controlador de vibração. Outro cara que está descartado. Sistema de alimentação. Sistema de controle e sistema atuador. Esse aqui causa alguma confusão, mas sistema de alimentação quer dizer que ele teria alguma fonte de energia própria? E não é o caso. Aí sobra aqui, circuito de controle, sensor PID e gerador de torque. Olhem com atenção isso aqui. PID é uma técnica de controle. Vem de proporcional integral derivativo. Isso significa que seria uma parte a ser implementada em um controlador. Ou seja, ele seria um elemento do circuito de controle. PID não é algo a ser medido. Entendem? Sensor é algo que mede. É algo para conseguir adquirir uma informação do ambiente. Por exemplo, temperatura, velocidade, capacidade de torque, coisa que vale. Não é o caso aqui. Então, este aqui está fora. Então, por eliminação, a gente tem aí outro E, que seria justamente o atuador, que seria o nosso motor, o sensor de posição e o circuito de controle. Então, seria este aqui a alternativa correta, e esta aqui valia 3 pontos também. Coincidentemente, as duas questões dessa dupla têm a mesma resposta. E era isso por enquanto. Vão aparecer mais questões mais tecnológicas e quando elas chegarem, a gente vai vendo então essas resoluções de uma forma mais rápida do que as outras questões.